Irmãos, nossa aula de hoje, continuando a nossa série do livro do Eugênio Peterson, né? Vamos tratar o Salmo 132, que tem como título Uma Promessa a Deus. O tema da nossa aula de hoje é obediência, promessas a Deus. O que podemos tirar de lição nesse Salmo 132? O que ele tem de valioso para nós para tratar o tema obediência, que de fato é um dos temas principais, se não o principal tema do livro. E esse tema obediência, é um tema bastante valioso dentro da nossa caminhada cristã. Muitas das vezes precisamos rever qual é a definição que temos de obediência e como temos trabalhado isso durante o nosso discipulado, durante a nossa trajetória cristã. Aqui nesse salmo, aqui especificamente falando, ele trata, além da questão de obediência, a gente fala um pouco de promessa, de voto. Esse salmo de número 132, ele é rico de vários aspectos. Ele tem uma riqueza muito grande. E é um cântico de romagem, né? Como aqui está falando, um cântico de peregrinação, como o povo de Israel tinha esse costume de fazer. E é bastante interessante como essa cultura que eles faziam de cântico, de família, de reunião entre eles, tinha uma forte influência dentro da sua trajetória com Deus. E como falamos de obediência também. A primeira coisa que eu queria trabalhar com os irmãos, e aqui a gente vai abordar um pouco nesse salmo, é o panorama histórico que a gente tem desse capítulo. Quando falamos de obediência, como cristãos, pode-se assim dizer, devemos sempre recapitular o que a Bíblia ela nos traz, o que ela tem de lição para nós. Sabemos que a obediência ela não era apenas um pedido, digamos assim, para o povo de Israel. Era uma ordenância, de fato, direto e objetivo que Deus exigia do seu povo para que ele continuasse no meio dele. Ele constituiu um povo para ele e ele também exige do seu povo obediência. E o povo de Israel era diversas vezes, por assim se dizer, confrontado com esse objetivo, com esse foco que é a obediência. Muitas vezes exigia do povo a obediência e por meio dessa falta de obediência, eles eram disciplinados, por assim se dizer. E Deus ele tinha compromisso com aquele que ele tinha a sua aliança. E por assim se dizer, obediência. E vamos ter 3 exemplos práticos, bíblicos, que temos de obediência. Eu vou pedir para os irmãos lerem comigo Êxodo capítulo 12, verso 17, Êxodo 25, 22 e, por último, Deuteronômio 5, 29. São esses três passagens. Êxodo 12, 17, depois o 25, 22 e, por último, Deuteronômio 5 e 29. Os exemplos práticos que temos dentro do nosso panorama histórico da Bíblia de exemplos de obediência, assim como Deus exigiu do seu povo. Êxodo 12, 17. Irmãos, esse capítulo 12 aqui de Êxodo, Deus ele institui a Páscoa. Interessante que obedecer a Deus não era somente, digamos assim, normativo. O aspecto de festa, celebração, também é algo que Deus exigia do seu povo também como um sinal de obediência. A gente vê o exemplo da Páscoa e outras festas também, como a própria festa dos Pasmos, a festa da colheita, que eram exemplos de que Deus estava no meio daquele povo e assim uma celebração que representava um sinal prático de obediência. Vamos agora a Êxodo 25, 22. Aqui, irmãos, vemos a instituição da Arca da Aliança. E é interessante que um exemplo também prático de sinal e obediência, a Arca da Aliança, ela era muito representativa olhando para esse aspecto. Inclusive, o autor do livro ele trabalha isso. Deus estava no meio, era a representação de Deus ali no meio daquele povo. E se pararmos para apenas fazer uma rápida análise, vemos um exemplo prático de Davi. Deus exigia que ele estivesse no meio daquele povo, no sinal representativo de uma arca da aliança, e tinha que realizar conforme ele propôs. Então, tudo que, se pararmos para ler, tanto o Êxodo 12 e quanto o Êxodo 25, vamos ler que diversas formas Deus aqui explica para o seu povo a forma de adoração, a forma como ele quer ser cultuado.
E se tivesse algo que estivesse fora, digamos assim, desse cenário todo que ele explicou aqui, o povo ele era castigado, porque isso era um sinal prático de obediência. Isso traz também para nós um aprendizado, né? Deus ele exige de nós, tanto no aspecto de vida, de culto, total obediência. E também traz dentro da nosso contexto de culto, e olhando mais para o aspecto de um culto da liturgia reformada, como trabalhamos a ideia de que tudo que tem no culto, somente aquilo que Deus exige para um culto, isso traz uma responsabilidade maior. Porque vejam bem, não podemos colocar coisas estranhas dentro do nosso culto. Não podemos colocar coisas daquilo que ele não propôs, porque o culto também é um sinal de obediência. Então vejam bem, é um sinal prático de obediência, tudo aquilo que lemos aqui, inclusive a Arca da Aliança era uma representação disso. E por último, Deuteronômio 5, 29. Então, irmãos, finalizando essa parte de panorama histórico que a gente vê do povo de Israel, que é o pano de fundo do Salmo 132, vemos aqui claramente, né, um exemplo de que Deuteronômio é um livro instrutivo para o povo de Israel, assim que se passou por todas aquelas situações. Vemos o exemplo prático de que Deus exige do seu povo e sempre exigiu obediência à sua palavra, obediência àquilo que ele dava para os seus filhos. E existe um fator também interessante quando falamos de panorama histórico. Além do momento que Deus exigiu do seu povo, existe algo mais interessante que trabalhamos, que a história nos auxilia para isso. A função didática. A história é muito boa para ensinar, para aprender algo. A história ela traz uma coisa muito legal para nós. Por exemplo, quando falamos de cumprimento de festas exigidas como a Páscoa, era uma representação de memória e, ao mesmo tempo, ensinava para os mais jovens a importância daquilo que Deus fez lá atrás. Quer dizer, você não existe aqui porque você foi fruto do acaso, pode-se assim dizer. Você não existiu a partir de agora. Existe uma história por detrás disso. Então, Deus o guardou, Deus o livrou. E obedecer significa também, tem esse sentido, o panorama histórico. Quando lemos a história do povo de Israel, entendemos o porquê estamos aqui, entendemos o real sentido da obediência, e é bastante didático, além do fato de memorizar. A memória ela é boa, irmãos. Toda vez que trazemos as memórias aquilo que de fato são boas para nós, elas também trazem conforto. Quer dizer, Deus ele nos guardou, porque obedecemos à palavra dele. Temos vários e vários exemplos, pode-se assim dizer, né? Exemplos históricos, exemplos bíblicos. Não estamos aqui simplesmente porque decidimos vir à igreja no domingo de chuva. Não. Existe um contexto histórico e, graças a Deus, temos a Bíblia que nos prova isso. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Algum ponto? Ok, irmãos? Além do panorama histórico, vamos adentrar um pouquinho do tema, que é o Salmo 132. Voltando para o Salmo 132 aqui. Uma promessa antiga. A esperança que nasce daquilo que chamamos de obediência. A esperança que temos. A obediência, aí traz até um aspecto prático, né? Um aspecto talvez um pouco pastoral. Ela não trabalha apenas num aspecto ritualista, ou como se fosse algo que muitos entendem como legalista. A obediência, irmãos, ela traz algo que vai além do nosso, talvez, da nossa compreensão. Muitas das vezes não conseguimos compreender ao certo, mas com o nosso amadurecimento, nosso discipulado cristão, lá na frente a gente consegue entender o real sentido da obediência. E esse Salmo 132 ele traz um aspecto legal para a gente. Ele nos dá uma visão clara daquilo que é a obediência. O caminhar constante de exercer a plena e a vontade de Deus, como o salmista aqui pede, inclusive pela sua família. E sabe uma coisa que pode ilustrar isso, que é bastante interessante? Isso que eu estou falando agora, da questão da obediência ser uma forma não legalista, e uma forma que talvez não consigamos compreender agora, mas com o amadurecimento cristão a gente consegue compreender. É a ideia, por exemplo, de um filho. Acho que é um exemplo bastante claro. Quando somos, todos aqui foram, né? Quando somos crianças, pode-se assim dizer, certas coisas que os nossos pais nos pedem,
não sabemos o porquê daquilo. E muitas vezes isso requer obediência para eles. No momento a gente não sabe por quê, a gente talvez contraria a vontade dele, né? Como um filho rebelde, a gente vai e contraria. E por desobediência, somos muitas vezes disciplinados, isso acontece. A questão é que no momento em si, naquele ato lá, a gente não sabe por que aconteceu aquilo, não sabemos de fato, mas somos disciplinados. Quando chegamos ao amadurecimento de vida como adultos, entendemos o porquê os nossos pais nos disciplinavam. Então, algo que antes era algo confuso, penoso, que muitas das vezes não entendíamos, quando chegamos à questão do amadurecimento, quando chegamos ao adulto, à fase adulta, entendemos o porquê disso. Vou dar um exemplo prático para os irmãos. A questão, por exemplo, de filho, né? A gente fala tanto. Quando a gente era criança, a gente fazia. Quando a gente tem filho, a gente entende por que os nossos pais pediam para a gente fazer certas coisas e a gente desobedecia. Até na questão de casamento, a gente entende, a gente começa a fazer sentido. Isso faz parte tanto do amadurecimento de pessoa como adulto e também traz um aspecto cristão para nós. Por que que seu pai exigia muitas das vezes que você fosse à igreja? A gente para pensar, a gente nunca analisa isso. Fala assim, poxa, quando era criança eu não queria muito, mas quando você chega à fase adulta, você entende a importância da igreja, você entende a importância da palavra. E é essa esperança que tem que nutrir os nossos corações. Que a obediência, muitas vezes, não é algo que consigamos compreender, mas é algo que vai trazer um bem para nós muito maior daquilo que a gente imagina. Também, irmãos, a obediência ela é motivada pelos feitos, como eu disse também, realizados no passado. Obedecer sempre deve nos remeter a tudo aquilo que Deus já nos fez. Assim como o povo de Israel, também devemos voltar ao passado e lembrar tudo aquilo que Deus já nos fez. Por que que ele fez isso? Por que que eu estou aqui? Nós não estamos vagando, pode-se assim dizer. Deus ele tem guiado, ele nos guiou para que chegássemos até aqui, e tudo isso por meio da sua palavra. E ele fez isso com o seu povo por meio da sua palavra, por meio da obediência. Então, a obediência, ela vai além de eu fazer algo. Ela tem uma consequência lá na frente muito melhor e muito maior daquilo que eu consigo enxergar nesse breve momento que eu estou aqui. Então, irmãos, qual é a simbologia que ela tem que trazer para nós? Ela tem que remeter a algo bom para nós, para um cristão. Então, os símbolos e a memória, elas possuem essa finalidade. E o povo de Israel, nesse Salmo 132, eles faziam isso de forma didática. Porque, pensa só, irmãos, era família, era pai, era avô, era tio, era filho, criança, todos eles reunidos, cantando. E eles faziam isso com a ideia não somente de adoração, mas uma ideia de relembrar aquilo que Deus fez ao seu povo, os votos que eu levei ao Senhor. Traz muito essa finalidade, a ideia de que a obediência, ela traz a memória, ela traz um contexto para nós. A gente deve sempre memorizar, sempre trazer aquilo que faz com que nós tenhamos esperança. Não estamos aqui, como eu disse antes, vagando. Por último aspecto, irmãos, da nossa aula, além do panorama, da questão histórica, da esperança que tem que nascer com a obediência, o último ponto que eu quero deixar com os irmãos é a força para ficar de pé, como aqui o salmista ele deixa para nós por último. Ele relembra aqui o que Deus fez para Davi e a importância que ele teve para Davi. O Salmo também nos ensina a enxergar a importância não somente do que aconteceu, aspecto passado, panorama histórico, a questão da memória, como aqui o salmista ele trabalha, mas também um panorama do futuro. Os cânticos de romagem, os cânticos de subida, além de terem a função de adoração, como eu disse, também tinham a função de preparar as novas gerações. Como, por exemplo, no verso 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Então, irmãos, vejam bem, o cântico de romagem, como eu disse para os irmãos, tinha esse contexto cultural. Eram famílias, eram pessoas, era avó, tio, e eles cantavam, não somente
para eles naquele sentido, naquele tempo, mas também pedia para que Deus abençoasse as próximas gerações, os meus filhos, que Deus façam assentar no trono, também sejam, desfrutem das bênçãos de Deus. E o cântico ele tinha também essa importância do ensinamento do dever da obediência para as próximas gerações e assim também lidar com o futuro. Obedecer à lei nos dará sustentação para que possamos passar por fases, dilemas, de maneira bíblica. E aqui eu trago também um aspecto pastoral interessante. Que se a gente for analisar, irmãos, muitos dilemas ou muitos problemas que nós enfrentamos, eu não digo somente dos irmãos, mas de todos nós, muitos problemas não são resolvidos porque muitas das vezes não fundamentamos a nossa convicção bíblica. Muitas vezes, na ação prática, ao invés de analisarmos de maneira bíblica, analisamos com as nossas próprias forças, as nossas próprias maneiras. E aqui o que o salmista ele traz é um ponto bastante interessante, porque não devemos apenas olhar para nós, mas devemos olhar para o nosso futuro. O que será dos nossos filhos? O que será do nosso futuro? Será que na frente eu terei uma filha, terei um filho que estará debaixo da palavra de Deus? Ou será que, pela minha falta de fundamentação, de convicção, eu posso afundar tudo? Um aspecto, ao mesmo tempo que é interessante, também nos confronta e nos responsabiliza. Isso traz uma reflexão para nós, porque talvez alguns problemas que nós enfrentamos é porque as nossas convicções elas não estão fundamentadas de maneira bíblica. Apesar de virmos aos domingos, cultuarmos, as nossas convicções estão fundamentadas e muitas das vezes na nossa inteligência, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso querer. Isso traz uma reflexão para nós. As nossas convicções precisam estar fundamentadas de maneira bíblica. E não somente para nós, para o nosso futuro, para os nossos filhos. Lembro de Pedro, essa promessa não era para nós, texto de forma alegórica, mas também é para os nossos filhos. Devemos rever, fazer uma reflexão de que forma estamos lidando. Será que estamos trazendo toda a nossa família, todo o nosso contexto para dentro da palavra de Deus? Ou só achamos que de forma conveniente vir aos domingos e tentar realizar as obras com as nossas próprias forças, nós consigamos resolver as coisas? E talvez, eu vou além disso, talvez isso é um problema de muitas e muitas igrejas. A falta de firmeza bíblica. Somente, irmãos, somente uma obediência voltada para a palavra de Deus durante a nossa trajetória como peregrinos, assim como o cântico de romagem, pode fazer com que venhamos e trazemos um culto adorável a Deus. Somente se a nossa obediência, a nossa total obediência estiver na palavra de Deus, nós consigamos realizar todas as obras que Deus assim nos permite fazer. O nosso caminho como peregrino, assim como o salmista que fala, ele é de um tempo, de um espaço de tempo. E ele pertence também não somente a nós, mas as consequências para os nossos filhos, para as nossas famílias. Precisamos reaver o nosso foco, o nosso objetivo, e trazer sempre essa reflexão, a nossa obediência, o que devemos como cristãos, como discípulos de Cristo, é colocar toda a nossa confiança na palavra de Deus e obedecê-la de maneira fiel. É isso que o Salmo nos traz como final e de lição. E é isso que o autor também traz. A longa jornada de obediência, ela não é apenas algo que eu, no espaço de tempo hoje, eu vou ter de aprendizado. Mas a minha trajetória, ela vai de espaço. Eu preciso fazer uma reflexão. Será que de fato eu estou obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra? A caminhada cristã nos traz esse desafio e precisamos pedir o auxílio e o poder do Espírito para isso. Alguém tem alguma dúvida, algo para acrescentar? Amém, irmãos? Podemos orar para encerrar então?